Então, tomem 5 minutos aí para pensar as perguntas e vamos lá. Bom, a minha é sobre o marxismo, né, que eu estava esperando, acho que nas últimas aulas, se entrar mais nesse tema, eu estava esperando para essa pergunta. É o seguinte, você vê que o marxismo ele vem em crescente, é uma das vertentes do movimento revolucionário, mas que vem numa crescente aí nos últimos 2 séculos, principalmente. E eu vejo assim, o marxismo ele tem um apelo muito grande, assim, principalmente, ele já tem um apelo quando ele separa a sociedade, ele faz a clivagem entre ricos e pobres e diz, você não é pobre por sua culpa. Existe um capitalista que te explora e uma vez eliminado esse capitalista, seus problemas estarão resolvidos, a sociedade será igualitária, você será rico também, ou você não terá você vai viver no paraíso comunista, onde não vai haver o problema de escassez, não vai haver a falta dos bens materiais que você tem. E aí, casando com a escola de Frankfurt, quando vem a ideia de juntar ainda com a psicologia freudiana, de Marcuse, de você investir na juventude com revolução sexual também e dizer, olha, a opressão que existe na Igreja Católica, toda a opressão moral, a resposta a isso, ao sex lib, veio pela revolução, que é também ligada à ideia de revolução do marxismo, tudo isso. Ou seja, eles têm um apelo de, eu resolvo seus problemas, você está insatisfeito com a vida, a solução passa por aqui, a felicidade, ele promete tudo isso aí. E do outro ponto, e fica aquela clivagem assim, os marxistas têm a solução para os problemas, têm um mundo ideal, um mundo feliz, e os conservadores querem o mundo do jeito que está hoje. Como se os conservadores quisessem conservar o que está ruim no mundo, não aquilo que está bom. Então fica naquela coisa, os que querem mudar, quantos que querem que as coisas fiquem do jeito que estão. E quando você diz, eu quero que fique do jeito que estão, até você explicar, eu não quero que mude o que está bom, quero que mude o que está ruim no mundo, sempre fica aquela coisa, o conservador é do lado dos ricos, que oprimem os pobres, e assim, como que a gente quebra isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar buscar assim, ser aquela coisa conservadora mesmo, tipo, vamos ficar onde estamos, vamos explicar essa coisa que é difícil explicar, que a gente não quer ficar onde está, ou vamos propor, olha, tudo bem, do jeito que está também não está bom, só que o caminho não é a revolução, o paraíso na terra, o caminho é esse outro caminho aqui. Né? Eu acho que, e aí nós não seremos conservadores, nós queremos caminhar para aquela direção, para uma direção X, diferente da direção para a qual o movimento revolucionário quer caminhar. Né? Seria uma coisa mais de ponto estratégico, né? Ora, eu não acho que seja possível, entre aspas, combater o marxismo. Em primeiro lugar, porque o marxismo é uma figura proteica, que muda de identidade, muda de conteúdo a cada 5 anos e se apresenta com uma fisionomia diferente. Então você combatê-lo no plano das ideias, não adianta, porque a hora que você derrota uma ideia, você já tem outra, e outra, e outra, e outra. Isso faz parte, vamos dizer, da dinâmica do próprio movimento revolucionário. O movimento revolucionário, no fim, tal como ele se define entre aquelas revoltas dos hussitas e taboristas no século XV e a Revolução Francesa no século XVIII, a característica fundamental dele é ele se arrogar a autoridade do futuro. Quer dizer, um futuro hipotético que já tem o dom de conferir ao seu porta-voz no presente, né, uma autoridade para conduzir o processo. Isso quer dizer que nenhuma revolução pode jamais alcançar os seus objetivos. Se ela alcançar qualquer dos seus objetivos, ela perde, vamos dizer, a sua força principal, que é esse apelo do futuro. Então, se nós vivemos num mundo de injustiça e no futuro haverá um estado de justiça, então é evidente que o mundo atual será julgado pelo mundo futuro. O mundo futuro é, então, o tribunal do mundo. Quem o personifica no momento
são os revolucionários e eles são, portanto, os juízes do mundo. Se a revolução tivesse um prazo para se cumprir, ou se ela tivesse objetivos determinados, definidos a ser alcançados, então seria a mesma coisa que dizer o futuro já chegou, então vai começar o julgamento. E isso, evidentemente, não pode acontecer, porque daí a revolução teria que se julgar a si mesma ou submeter-se ao julgamento da população em geral, e ela perderia a sua autoridade automaticamente. Então, não se realizar jamais é da natureza da revolução. Portanto, empurrar o futuro com a barriga, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. É este que é o mecanismo perverso essencial da revolução. A questão, vamos dizer, da igualdade, dos problemas sociais, etc., tudo isso é somente um pretexto. Porque você vê que a revolução começa no século XV, baseada numa proposta cristã. Quer dizer, nós vamos aqui implantar o juízo final, nós vamos realizar o evangelho. 3 séculos depois, a revolução já é totalmente anticristã. Quer dizer, você tem o materialismo científico, você tem o ateísmo militante, etc, etc. Passa mais 100 anos, surge a teologia da libertação, já voltou o cristianismo. Quer dizer, como é que você pode levar a sério e discutir as propostas concretas de um movimento desse tipo? Que pode afirmar A e o contrário de A, que pode ser cristão e anticristão. Tá certo? E a revolução, ela tem, de certo modo, ela tem todos os direitos. Ela é a total irresponsabilidade cognitiva transformada em critério supremo do bem e do mal. E é este que é o ponto que tem que ser atacado, não as suas propostas. Você vê que a simples ideia de você discutir, né, o socialismo, quem pode trazer mais bem-estar para a população, o capitalismo ou o socialismo. Se você topou isto, você já entrou, então, dentro de um critério puramente burguês que, por sua vez, foi criado pela própria Revolução. Então você já está sendo julgado pela Revolução. Então, por exemplo, a ideia de que todas as pessoas têm um direito a determinada quantidade de bem-estar. Da onde que tiraram esta ideia? Quem disse para você que o bem-estar das pessoas é um direito? Não é um direito, é simplesmente um fato. Em alguns lugares as pessoas estão passando melhor, elas têm mais sorte, ganham mais dinheiro. Em outros lugares, não. Não existe uma entidade da qual você possa cobrar esse direito. Pensa bem, a sociedade como um todo, né, não existe uma instância acima dela, da qual ela possa, vamos dizer, cobrar um direito. Quer dizer, os indivíduos podem fazer isso, mas a sociedade não pode. Então, o resultado é o seguinte: a sociedade, para poder equacionar essa questão, vamos dizer, do bem-estar, mal-estar, do padrão de vida e tal, em termos de direito, ela tem que se dividir em duas e nomear uma parte culpada. Acontece que a extinção dos culpados, por definição, não tem nada a ver com a solução do problema. Quem diz que você matar todos os burgueses tem algo a ver com o aumento da produtividade, com o aumento da distribuição de riqueza? Não há conexão de causa e efeito entre uma coisa e a outra. Mesmo porque, se você mata todos os burgueses, você vai ter que colocar alguém no lugar deles. E esse alguém, quer dizer, cada comissário do povo que assume o lugar do burguês na direção da companhia, ele já entra com mais poder do que o burguês. Porque ele não é somente um proprietário, mas ele é também um poder de polícia, coisa que o proprietário não era. Os proprietários capitalistas, eles não têm os direitos de prender quem eles queiram, tá certo? De matar, torturar, etc, etc. Mesmo que eles queiram fazer isso, eles vão ter que recorrer ao Estado para fazer isso. Ao passo que o comissário do povo que assume a direção da empresa, ele já é a presença do Estado. Então ele tem um tipo de autoridade que o burguês não tinha. De modo que o socialismo é, por definição, ele é a concentração de poder e, portanto, ele é a estratificação maior. Se você comparar, por exemplo, o padrão de vida da classe dominante, né, na União Soviética ou na China, é incomparável com o de qualquer país ocidental.
E isso é assim por natureza. Quer dizer, a ideia de que você vai instituir a igualdade por meio da concentração de poder, né? Isso é a mesma coisa que dizer que você vai aumentar de estatura se puxando pelo cabelo, tá entendendo? Quer dizer, é uma ideia tão imbecil que ela não merece 2 minutos de atenção. E, de fato, o atrativo da revolução não está nisso. Presta bem atenção. O atrativo da revolução, ele não age principalmente sobre as massas que seriam hipoteticamente beneficiadas por ele, mas age sobre a massa de militantes. Ou seja, quem está realmente persuadido, quem ama a revolução, são os militantes, e não a população amorfa que será hipoteticamente beneficiada. Tá certo? E os militantes entram na revolução por quê? Porque eles esperam obter um padrão de vida melhor para eles? Não. O padrão de vida que eles estão oferecendo, o padrão de vida melhor, estão oferecendo para os outros. Então não pode ser o aumento, vamos dizer, o aumento da sua prosperidade, ou do seu bem-estar social, que é o atrativo para os revolucionários. O que é o atrativo para eles é o poder que ele vai exercer. E esse poder, ele se define como o poder totalmente irresponsável, que não pode ser julgado por ninguém, exceto por ele mesmo. É esse o atrativo da coisa. Você conhece, essa é a pergunta decisiva, você conhece algum militante socialista ou comunista que diz assim, ó, nós vamos implantar o socialismo e quando vier o socialismo, daí eu largo aqui a militância política e volto para casa e serei um operário como qualquer outro. É? Não, eles são a militância, então naturalmente eles serão a elite governante do socialismo. Então todos são comissários do povo, são ministros, são chefes de polícia, etc., por definição. Então o atrativo, veja, somente um burguês dinheirista idiota acredita que o atrativo do socialismo é a promessa de bem-estar. Não é. Se fosse a promessa de bem-estar, então o agente da revolução seriam as massas e não a militância. Está entendendo? Seria o cidadão comum que não quer saber de política, mas quer apenas um padrão de vida melhor para a sua família. Esse seria o agente da revolução. Quando não é. Os agentes da revolução são intelectuais, são estudantes. Quer dizer, é a massa militante, que é, vamos dizer, um fragmento mínimo da massa total. E o atrativo que a coisa tem sobre eles é completamente diferente da promessa de uma melhor situação econômica. O debate eleitoral é sempre uma clivagem rico contra pobre. E tal representantes pobres são os revolucionários. Tudo que você pensar, o rico é isso, o pobre é aquilo, interessa para o rico, interessa para o pobre, é o Bolsa Família, que se governou para os pobres, apesar de não ser diferente. Sim, este é o discurso que você faz para o eleitorado. Mas é por isso que você está metido nisso. Então, por exemplo, o Lula, ele quer o socialismo porque ele acha que no socialismo ele vai ganhar mais dinheiro do que ele ganha agora? Ou o Zé Dirceu? É? Veja, discurso de propaganda é uma coisa, ideologia é outra, e a lógica interna do processo é uma terceira ainda. É isso? Então, os argumentos que você usa, por exemplo, para ganhar uma eleição, não tem nada a ver com a realidade do processo. Isso é apenas propaganda. Agora, o indivíduo pode manter um discurso de propaganda, mas ele não vai agir segundo esse discurso de propaganda, porque ele não é louco. Você tem uma estratégia, e dentro dessa estratégia você desenvolve também um discurso de propaganda. Mas você não se orienta por ele. Está entendendo? Agora, o fato é que, em geral, os liberais, os teóricos da burguesia, etc., que são pessoas que realmente só pensam em dinheiro, eles acham que o ponto central, eles acham que o socialismo é realmente a promessa da igualdade social. Eu digo que o socialismo não tem nada a ver com a igualdade social, absolutamente nada. Isso é apenas um discurso pretextual. Você vê, a igualdade social seria um objetivo a ser alcançado no fim. Quer dizer, primeiro
nós derrubamos o Estado burguês, construímos o socialismo, fazemos isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e no fim dará uma igualdade social. Agora, o problema é o seguinte, o que você vai fazer agora? Agora nós vamos derrubar o Estado burguês e vamos concentrar o poder na nossa mão. Essa é a realidade do processo. Está entendendo? Então, vamos dizer, a igualdade é somente uma hipótese, mas a concentração do poder é a realidade imediata. E as pessoas se deixam atrair por isso porque elas querem compartilhar desse poder. E não porque elas acham que elas terão um melhor padrão de vida no futuro. Quer dizer, o melhor padrão de vida no futuro é uma bandeira oferecida a pessoas que não participam do processo revolucionário. A pessoa que agem ali apenas, vamos dizer, como massa de manobra ou como massa eleitoral. Então isso não é a substância do socialismo, tá entendendo? Agora, você diz, nós temos aqui uma outra proposta democrático-liberal que vai melhorar o seu padrão de vida. De fato, a proposta democrático-liberal aumenta o padrão de vida. E por que ela continua sendo derrotada pela proposta socialista? Simplesmente porque a proposta socialista não tem nada a ver com isso. Então, assim, os liberais democratas, eles conhecem a economia, estudaram a coisa seriamente, e eles sabem como fazer para a sociedade prosperar. Só que o outro lado sabe como fazer para tomar o poder. Está entendendo? E não existe, vamos dizer, realmente não existe nenhuma estratégia antirrevolucionária. Existe apenas a discussão ideológica de qual regime é melhor do ponto de vista do bem-estar das massas, que é um problema que não deveria sequer ser levantado, porque os fatos já o respondem imediatamente. Quer dizer, a maior capacidade do capitalismo para gerar prosperidade, gerar inclusive maior igualdade, é uma coisa óbvia, não tem como negar isso aí. O socialismo, onde quer que ele mete a pata, ele só cria miséria, sofrimento, atraso, é a coisa mais manifesta do mundo. Também, vamos dizer, a relação entre a prosperidade, a relação inversa entre a prosperidade e a concentração do poder econômico, também é óbvia. Então esse não é o problema. Quer dizer, se a realidade econômica é esta, se o capitalismo de fato gera mais prosperidade, bem-estar, etc., etc., então o motivo do sucesso do socialismo não pode ser esse. Está entendendo? É uma outra coisa completamente diferente. O motivo do seu sucesso é a atração que ele exerce não sobre a massa eleitoral, mas sobre a militância revolucionária. Se você pegar assim, qualquer partido socialista, tem alguns milhares ou milhões de militantes dispostos a morrer por ele. Agora você pega um partido conservador ou liberal-democrata, quantas pessoas vão morrer pelo liberalismo? Ninguém. O liberalismo não tem esse atrativo psicótico do socialismo, tá entendendo? Ele é simplesmente, vamos dizer, o liberalismo é como dizer, é uma ciência econômica no fim das contas. Então, se o sujeito aceita discutir socialismo na clave do bem-estar social, ele já foi enganado, já está enganado. É só essa pergunta aqui. Você acha que se a mentalidade revolucionária fosse destituída do apelo messiânico, os militantes revolucionários, eles teriam esse ímpeto de ser capazes de morrer pelo ideal que eles professam? Eu acho que o único caminho possível é desmoralizar a mentalidade revolucionária. Em si mesma. Mas não na clave econômica. Veja, pelo lado econômico, o pessoal marxista, por exemplo, pode criar milhões de argumentos contra o capitalismo, mas não pode criar nenhum em favor do socialismo. Está entendendo? Então, Marx foi muito esperto em escrever muito pouco sobre o socialismo. Se você somar tudo que Marx escreveu
para dizer como seria o socialismo, não dá 20 linhas. Numa obra que tem quase 100 volumes. Então, como será o socialismo? Ele desconversava. E os outros teóricos do socialismo são todos assim. Né? De o que será substantivamente o socialismo? Como é que vai ser? Os caras, às vezes, têm umas tiradas poéticas, assim, né? como o Trotsky, todo varredor de rua será um novo Leonardo da Vinci. Né? Eu digo, mas isso é apenas uma figura de linguagem? Você não está me dizendo substantivamente como vai ser a coisa? Você não pode... Veja, o socialismo não é sequer descritível. Porque tem aquele problema do von Mises. Como é que vai ser feito o cálculo de preço no socialismo? É impossível fazer. Isso é a mesma coisa. A ideia socialista, do ponto de vista econômico, ela é autocontraditória, ela é absurda e ela não será realizada jamais. Então não precisa se preocupar com isso. Entendeu? O que tem que quebrar é o movimento revolucionário. Veja, quantos regimes socialistas bem-sucedidos existem no mundo? Praticamente nenhum. O que existe é o seguinte, existem regimes fascistas. Uns mais tirânicos, outros mais brandos. Esse social-democracia, o que os caras chamam de social-democracia, é regime fascista. Você tem um Estado controlador que age em parceria com grandes grupos econômicos, como na Suécia, por exemplo. Né? Então você tem o mesmo, economicamente, o regime da Suécia é parecido com o da China. Só que o da Suécia foi implantado depois que a nação estava, vamos dizer, num alto nível de progresso capitalista. Então houve uma transição tranquila para o socialismo. Só que passa umas décadas, o pessoal começa a ver que não funciona direito. Você tem que assegurar uma margem maior para a liberdade econômica. Então, do ponto de vista econômico, não precisa se preocupar com o socialismo, ele nunca existirá. Então, a discussão não é essa, não é por que o socialismo atrai as multidões. Ele não atrai as multidões. As multidões, no máximo, votam num candidato socialista de vez em quando, mas elas não vão sair à rua, tá certo? Para destruir o capitalismo. Você pensa bem, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quantos saíram à rua para esbravejar? Então é 0,5%. Então é esse pessoal que está convencido da coisa. E eles estão convencidos por quê? Eles estão com um problema econômico, eles são miseráveis, que estão sofrendo e que precisam de uma elevação de padrão de vida. Ou será que o Pablo Capilé está sem dinheiro? O Lula está sem dinheiro? O problema deles não é esse, está entendendo? O problema é a mentalidade revolucionária que se apossou da cabeça deles. Inclusive, se você estuda a obra de Marx, você vai ver que a conversa do bem-estar social, etc., surge tardiamente. Quando você pega os manuscritos econômicos filosóficos, do Karl Marx, de 1844, ele não tem nenhuma preocupação com isso. A preocupação dele é de ordem religiosa. Ele quer acabar com o cristianismo, esse que é o ponto. E a inspiração básica é esta. Já em Marx isso aparece? Sim, aparece muito claramente. Toda a argumentação econômica aparece muito mais tarde. Inclusive, quando ele, nos manuscritos de 44, quando ele fala do capitalismo, ele fala sob o ponto de vista puramente psicológico e simbólico, está entendendo? Mas as instituições democráticas me parecem assim, vulneráveis às pretensões desses tipos de indivíduos, né? E a coisa parece ficar assimétrica, porque de um lado você tem pessoas que querem, vamos dizer assim, jogar um jogo limpo, e do outro lado as pessoas que não têm freio.
Não pode ter freio, porque a estrutura da mentalidade revolucionária é psicopática por natureza. O que poderia proteger as instituições da ascensão dessas pessoas até os cargos de liderança? Não, só existe um jeito. Se você entender que aquilo não é uma ideologia política, não é uma proposta política, né? Mas é uma forma de psicopatia e de banditismo. Mas historicamente, o que seriam associações, sei lá, tipo, clubes fechados? Que papéis pode ter na história americana? Você acha que a maçonaria pode ter desempenhado um papel desse tipo? Não, vamos dizer, não se trata de bloquear não é uma luta que esteja no plano institucional, isso é uma luta contra pessoas, indivíduos. São como moscas, você mata um Ué, não tem jeito, né? Mas acontece que pessoas entram nisso, vamos dizer, porque elas veem o sucesso. Alguém teve sucesso em primeiro lugar com isso. Ele teve sucesso no meio burguês por isso. Né? E teve sucesso por quê? Porque o burguês acredita que aquilo é uma proposta econômica que pode ser discutida racionalmente em termos de ciência econômica. Né? Quando a única coisa que interessa é o fundo psicótico da coisa. Por exemplo, você acha seriamente que um cara como Fidel Castro, ele tem algum escrúpulo, tá certo, de reduzir a sua população à mais extrema miséria e ele ser um bilionário? Nenhum escrúpulo. Né? Por quê? Porque a revolução não pode ser julgada, esse é o ponto. Ela é o futuro, e o futuro é o tribunal. Não há outro tribunal. Não existe Deus e a sociedade presente é uma sociedade corrupta, é ela que está em julgamento, não a revolução. Então isso quer dizer que o revolucionário, por definição, ele tem todos os direitos. Ele não tem satisfações a prestar, nem perante a ciência econômica. E as pessoas que acreditam falam, não, mas o socialismo só cria miséria, ele fracassa. Eu digo, mas quem disse que o fracasso econômico e a miséria derrubam uma ditadura socialista? Não derrubam, ela fortalece. Então, tanto o sucesso quanto o fracasso ajudam, porque o fracasso pode ser sempre trabalhado, como é em Cuba. A culpa do embargo econômico é o imperialismo. Nós temos que nos juntar para matar esses malditos imperialistas. Você sabe o que é o embargo econômico? Significa que os americanos não podem tirar dinheiro de Cuba, mas eles podem mandar dinheiro para Cuba. Como é que uma coisa dessa pode fazer mal? Quer dizer, todo ano são milhões e milhões de dólares que vão para lá, das famílias de cubanos que estão aqui, que é 1/6 da população. E chega lá, que esse dinheiro só uma parte vai para as famílias, a maior parte vai para o governo. Então isso quer dizer, a ditadura cubana é sustentada pelos seus inimigos, pelas suas vítimas. E está reclamando e dizendo que é culpa do embargo econômico. É impossível você provar que esse embargo cria qualquer prejuízo para Cuba. Ele só cria benefícios. Você veja, se a elite revolucionária não pode ser julgada por ninguém, então não só ela não tem de responder pelos seus crimes, mas o seu direito de mentir é ilimitado. O que é uma mentirinha para quem tem o direito de matar as pessoas? Não é nada. Então quer dizer que a partir da hora que se aceitou a mentalidade revolucionária como uma coisa normal, que faz parte da sociedade humana, está tudo acabado.
Então, eu acho, bom, o que nós poderíamos fazer contra isso? Então, em primeiro lugar, excluir da política e da atividade cultural qualquer pessoa que fale em nome do futuro e se arrogue a autoridade do futuro, qualquer um. Não precisa ser socialista, né? Uma ideia de futuro que seja assim, uma crítica à modernidade, à burguesia, uma crítica... Tradicionalistas são revolucionários nesse sentido, né? Ele está prometendo, vamos dizer, um mundo paradisíaco, né? Isso onde todo mundo vai ser cristão, ou vai ser muçulmano, vai ser... Claro que isso aí é mentalidade revolucionária também. Aliás, ela começou assim. Você vê, o que a revolução faz é transferir o juízo final da eternidade para o futuro. Então, automaticamente, o futuro se torna, ele adquire autoridade divina. E o seu representante no presente personifica essa autoridade. Este é o problema central. Você vê, as ideologias revolucionárias, elas mudam. Você tem ideologias revolucionárias comunista, fascista, nacionalista, internacionalista, cristã, anticristã, tradicionalista, você tem tudo isso. E qual é o ponto comum? O ponto comum é esse. A ideia primeira dos revolucionários do século XV, né? Nós vamos fazer o juízo final. Agora, acontece que o juízo final, tal como está descrito na Bíblia, ele é o fim dos tempos, ele não é mais um tempo. Né? Quer dizer, ele é o fim da temporalidade terrestre e a reabsorção de todos os tempos na eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é, na definição de Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, está tudo presente, só presente. Tá certo? Então, o juízo final não é descritível em termos de acontecimento terrestre, ele não é nem pensável em termos de acontecimento terrestre. Agora, quando você diz, nós vamos implantar o juízo final aqui, o juízo final aqui é mais um capítulo da história. É uma coisa que vai acontecer no tempo. Tá certo? Quando vai acontecer? No futuro. Então, sumiu a eternidade, sobrou só o futuro investido agora da autoridade da eternidade. Isto é comum a todos os movimentos revolucionários. Né? E note bem que isto penetrou tão profundamente na mentalidade geral, inclusive dos conservadores, que contra o movimento revolucionário, os conservadores alegam, não, nós podemos assegurar um futuro melhor para vocês do que o socialismo. Então pronto, você já está enquadrado no meio, você já está possuído pelo mesmo demônio. O que nós temos que alegar é o seguinte, ninguém tem controle do futuro. Claro que você pode fazer uma proposta de futuro, tá certo? Desde que seja limitada aos seus meios de ação e que não implique concentrar o poder na sua mão para você realizar o tal do futuro. O que é a definição de revolução? Uma proposta de mudança social profunda, radical, a ser executada por meio da concentração de poder. Tanto faz se essa concentração será obtida por meio da violência ou por meio eleitoral. Em todos esses casos, é o futuro brilhante que é a raiz da autoridade presente desses indivíduos. Então, quer dizer, vai fazer, agora, são 6 séculos que a humanidade está vivendo em função de um futuro que nunca chega e não pode chegar. Porque se ele chegar, então acabou a revolução, então agora a revolução será julgada. Né? E a revolução não pode ser julgada. Por que você acha que quando acabou o comunismo, nenhum comunista foi parar na cadeia?
Porque é autocontraditório. Eles não podem ser tidos como responsáveis pelo que fizeram. Você vê que o próprio mundo burguês se recusa a julgá-los. O mundo burguês também é fruto da Revolução, né? E daí aparece o pessoal tradicionalista falando na sociedade cristã, se opondo a tudo isso, falando, mas vocês também são revolucionários. Quer dizer, a mentalidade revolucionária pervadiu, ocupou o espaço mental inteiro do Ocidente. Mas você vê que o Islã tem essa vantagem. O Islã não promete uma sociedade melhor para o futuro. É uma sociedade melhor agora. Você islamizou, a sociedade já está melhor. Então ele não tem que falar em nome de uma utopia futura. O Islã formaliza ainda a moral deles? Não, se você entrou no Islã, a sociedade islâmica já existe, ela já está implantada. Se ela é miserável ou próspera, não faz diferença. Ela será melhor do que qualquer outra sociedade pelo simples fato de que é islâmica. Eles não estão te prometendo prosperidade. Diz, olha, antes você estava no mundo da guerra, Dar el-Harb, que é a terra dos infiéis, e agora você está no Dar es-Salam, a terra da paz. Entre nós agora a paz. É já, não é amanhã. Então, nesse sentido, o Islã não é uma proposta revolucionária. Mas me parece que, assim, pelo muçulmano, o cumprimento de determinados preceitos garantiria a moralidade de uma ação. O cristianismo é uma coisa mais dinâmica, você acha que Sem sombra de dúvida. isso pode ter levado a essas confusões? Quer dizer, você entrou no Islã, pronto, você já é coberto de preceitos, já baixaram, tem um regulamento que não acaba mais. Você vai passar o resto da sua vida aprendendo esses preceitos. Parece que são 44 mil. Agora, o Islã, no Ocidente, ele tem um apelo revolucionário. Porque o mundo islamizado é uma proposta futura. Pelas suas definições de mentalidade revolucionária e movimento revolucionário, a impressão que dá é que o Islã não é tomado pela mentalidade revolucionária, mas ele faz parte do movimento revolucionário. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ele não é dominado pela mentalidade revolucionária internamente, mas ele sabe usá-la no Ocidente. Mas não tenha nem dúvida. Para você encontrar, vamos dizer, algum pensador ocidental que não esteja contaminado de mentalidade revolucionária, que consiga enxergá-la, é uma raridade. Você pega o Eric Wegener, Norman Cohn, meia dúzia, né? Em geral, assim, a oposição que se faz, por exemplo, ao comunismo, ela é toda tingida de mentalidade revolucionária. É toda baseada na proposta de um futuro melhor. Então você está concorrendo, são movimentos revolucionários em concorrência. Agora, as pessoas ignoram o seguinte, que até o século XV ninguém tinha tido esta ideia. E em grande parte do mundo oriental também ninguém teve a ideia até hoje. Então, quer dizer, o ser humano pode viver sem a mentalidade revolucionária. Ela não é um elemento estrutural da presença humana na Terra, mas ela é uma coisa que teve um começo e que um dia vai ter um fim. Quer dizer, o fim da mentalidade revolucionária vai ser como você ser curado de uma psicose ou despertar de um pesadelo. Não vai ser uma coisa gostosa, porque vai ser uma depressão, tá certo? Mas, em psiquiatria, todo mundo sabe que a depressão acompanha a cura. E o sujeito vai, como diz, baixando a bola, e começa a entender as coisas como elas são.
E, sobretudo, é como, vamos dizer, um período de alucinação que você viveu, tá certo? E quando você acorda, você vê como aquilo tudo é vazio. E pior, a sua vida está picotada, e você não sabe, às vezes não sabe como emendar as duas, a história anterior com a seguinte, ou como, vamos dizer, uma crise esquizofrênica que o sujeito teve. O sujeito entra numa crise esquizofrênica, é importante tirá-lo dela o mais rápido possível. Porque o intervalo de 2 ou 3 dias, ou de algumas semanas, você supera, mas o intervalo de anos você não supera mais. Quer dizer, o fio da sua identidade, ele está perdido para sempre. E durante um período você não foi você mesmo. É isso. De com que, de agora, daí para dentro, o que vai significar a palavra eu para você? Você acha que isso surge de uma perversão da liberdade cristã, liberdade cristianismo? Surge de uma perversão da ideia cristã mesmo. Mas, veja, essa tendência existe desde o começo do cristianismo. Onde alguns caras achavam que o retorno do Cristo era para o dia seguinte. Tinha muita gente que pensava isso. Quando, vamos dizer, o que esquecia a advertência do próprio Cristo, quer dizer, eu não sei quando é o juízo final. Ele disse, só Deus Pai sabe, eu não sei. Quer dizer, a mentalidade revolucionária é um mal que é inerente ao cristianismo. Onde existe o cristianismo, terá a aparecer a mentalidade revolucionária mais cedo ou mais tarde. Professor, e se o seu pai, por exemplo, meu pai, ele é de esquerda, então ele está, digamos, nessa psicose faz uns 40 anos. Você acha que o meu... Mas ele é um militante? Ele é militante, agora está mais velho, então ele só torce, mas ele não vai fazer nada. Então você acha que meu papel seria de tentar ser duro com ele para ele sair da psicose, mesmo após 40 anos, e aí viria a cura, mas viria a cura, digamos... Se o sujeito ficou esquizofrênico durante 40 anos, é melhor deixar ele morrer assim mesmo. Não vale a pena. Então aí como é que se diz? É apenas gerenciamento de danos, tá entendendo? Não dá para consertar, então vamos monitorear a situação assim mesmo. Agora, isso pensando na escala individual, mas na escala de humanidade ocidental, eu acho que nós devemos tentar fazer o pessoal acordar o mais cedo possível. Mesmo porque a mentalidade revolucionária não se transmite por hereditariedade. Ela não é natural no ser humano, ela tem que ser inoculada. Então, cada geração que nasce sem isso. Ela só vai contrair isso lá pelos 18, 19, 20 anos. Então, a cada geração você tem a chance de criar as pessoas sem isso. Agora, uma vida individual não, ela é contínua desde que nasce até que morre. Esse aqui é o problema, né? Então, por incrível que pareça, é mais fácil lidar com o problema na escala grande do que na escala pequena. Você vê que pessoas, por exemplo, que se desiludem, né, se desiludiram com o comunismo, elas logo têm que arrumar uma segunda versão da mentalidade revolucionária para poder continuar vivendo. Você vai pegar uma utopia liberal, uma utopia tradicionalista, uma utopia fascista, qualquer outra. Agora, a experiência histórica pouco significa, né? Porque para que esse pessoal levasse em conta a experiência histórica, seria preciso que eles aceitassem julgar a revolução. Desde a história. Quer dizer, então a história se torna, né, no Hegel, a história do mundo é o tribunal do mundo. Né? Mas acontece que eles não podem aceitar o tribunal da história que já foi. Só podem aceitar o tribunal da história futura. Senão eles deixariam de ser revolucionários na mesma hora. Se você julgar pelo tribunal da história, isso é pelo que nós já sabemos,
nós vemos que cada regime revolucionário foi pior que o outro. Quer dizer, eles não são defensáveis. As sociedades revolucionárias não são defensáveis. Mas daí eles dizem, não, mas esse é apenas o socialismo real. Né? Mas nós queremos o socialismo futuro. Ou seja, você usa um critério de julgamento que, na vida individual, você nunca pode usar. Né? Por exemplo, eu não posso comparar os seus defeitos reais com as minhas virtudes futuras. Né? Ninguém faz isso, é? Só adolescente maluco. Ele acha que o que ele vai ser no futuro já lhe dá uma autoridade para discutir com o pai, com os outros. Quer dizer, então é claro, a mentalidade revolucionária é uma coisa doente, ela é um defeito da mente humana, e ela é, dentro do cristianismo, ela é, por assim dizer, é o pecado original do cristianismo. Que é, vamos dizer, o cristianismo sem Cristo. Não precisa o Cristo porque você mesmo faz o juízo final. Então é claro, isso é uma tentação demoníaca. Né? Então você entende que, vamos dizer, a promessa do bem-estar social, ela não tem nada a ver com isso. Porque, por exemplo, a promessa não é só do bem-estar social, a promessa é de um florescimento intelectual inaudito, florescimento artístico, científico extraordinário. Então, por exemplo, você acha que o sujeito que está embaixo da sociedade, está com pouco dinheiro, está atormentado por dívidas, etc. Você acha que ele está interessado em se tornar um Leonardo da Vinci? Essa proposta não é nem um pouco atrativa para ele, né? Ele quer só o aumento do bem-estar material. E o socialismo também é, sobretudo, vamos dizer, nesse aspecto propagandístico, ele é a promessa do fim da alienação. Isso quer dizer que cada indivíduo, ele será o centro decisório da sua vida. Ninguém vai mandar em ninguém. Basta você, o sujeito enunciou esta proposta, quanto tempo você precisa para perceber que isso é uma estupidez? Um minuto? Se precisar de 2 minutos, então QI 12. E como é que você vai implantar um novo regime sem que ninguém mande em ninguém? Como é que você vai concentrar o poder na sua mão sem que você mande em ninguém? É inteiramente absurdo. Quer dizer, não é uma ideia que mereça ser discutida. Mas é justamente, vamos dizer, a absurdidade dela é um motivo de atração. Porque é uma oferta de loucura, né? Vamos todos ficar loucos. Encheu a cabeça de cocaína e pronto. Quer dizer, é uma cocaína mesmo. Então o que adianta você... Como é que você pode curar uma psicose discutindo com o sujeito as vantagens econômicas da psicose, meu Deus do céu? Não é possível. É por isso que a gente vê esses argumentadores tipo Roberto Campos e tal, que falavam em nome da racionalidade econômica. Isso tudo é inócuo. Diga. Quer poder perguntar aqui? Estava tentando relacionar o que você está falando agora, logo com aquela lista de conceitos que você botou ali atrás. E estava tentando entender a mentalidade evolucionária seguindo mais ou menos os conceitos que você colocou. Então, como se fosse... Vê se eu estou certo, me corrija, por favor. Mas o futuro seria... a abertura do futuro, a indeterminação do futuro seria parte do Aperon, seria, digamos, uma das expressões do Aperon, né? E me parece que a mentalidade evolucionária pode ser entendida como uma doença da razão, na medida em que é um símbolo que promete neutralizar o Aperon. Neutralizar o Aperon, congela o Aperon numa imagem. Exatamente. E elimina a tensão entre o desconhecido e o conhecido, não é isso? Então aí vem a seguinte pergunta, que
Me parece que o congelamento dessa imagem do futuro, ou a vontade de dominar o futuro, de ter certeza sobre transformar o futuro de contingente, dominação sobre os contingentes futuros, seria alguma coisa assim. Ela vem em nome da ciência, quer dizer, a descoberta de leis científicas que permitem a previsibilidade ajuda isso, mas também pode vir em nome da religião, em nome de leis metafísicas que determinam o futuro. Quer dizer, tem vários símbolos que poderiam fundamentar isso. Né? Como é que funciona? Você entender a pergunta dele, né? Quer dizer que é uma maneira de você neutralizar a presença do ápero. Quer dizer, o ápero passa a estar definido. Mas, por outro lado, esta promessa de que tudo será planejado e tudo será racional, ela vem da maneira mais indefinida possível. É o negócio do Lula, nós não sabemos que tipo de socialismo queremos. Karl Marx também não sabia, Lenin também não sabia, ninguém sabia. Quer dizer, não existe, você não vê em parte alguma uma descrição racional de como funcionará o socialismo. Quer dizer, a promessa do controle total já vem de maneira totalmente descontrolada. E só pode vir assim, porque ela é autocontraditória na base. Ela é irracional. E a promessa de eliminar a incerteza, né, só pode ser feita de maneira incerta. E você vê, mas nada disso existiria se não tivesse vindo o cristianismo com a promessa da vida eterna. Tudo isso, vamos dizer, é uma transposição da ideia da vida eterna para a escala do tempo. Eu fico imaginando, professor, se não tem nenhum outro elemento também, porque assim, na religião judaica tradicional me parece também que você tem lá um conjunto de regras e preceitos que você possa querer que obedecer, mas o cristianismo traz como juiz supremo o espírito. Isso talvez convida a pessoa... No judaísmo você tem a promessa de que, vamos dizer, do Império Mundial de Israel. Quer dizer, Israel se sobreporá a todas as outras nações. Não diz que vai dominar o mundo, mas diz que vai ser a primeira, a mais importante, a mais poderosa. Tá certo? Então, isso é evidentemente uma promessa futura. Tá certo? Mas só vale para os judeus. E você vê que, ao longo dos tempos, os judeus confiam nessa promessa e lutam por ela. Só que não tem prazo, Não há uma obra que os judeus possam realizar para que a promessa se cumpra. Isso não foi entendido dele. Exatamente. A promessa que ele vai realizar é Deus. É Deus que vai realizar isso. Você não sabe quando e o que você faz ou deixa de fazer interfere pouco nisso aí. Quer dizer, tem uns autores que dizem que a mentalidade revolucionária é uma infusão do espírito judaico no cristianismo. Não é. Isso é próprio do cristianismo mesmo. O judeu pode ajudar um pouquinho aqui e ali, mas... Agora, todo esse aspecto econômico-social, isso aí é uma imensa camuflagem. Se isso tivesse algum fundamento, na realidade, um fundamento mínimo que fosse, então os regimes comunistas teriam conseguido assegurar um pouco de bem-estar para a sua população. Mas isso nunca aconteceu. Isso era coincidência, que todo lugar que tem uma revolução comunista se segue um genocídio, cria uma ditadura miserável, tá certo? E a população passa fome, e todo mundo foge. Isso é uma constante, é? Então, por exemplo, você explicar tudo isso por um desvio, eu digo, bom, então, parece que no marxismo o desvio é a constante, porque todo lugar tem um desvio. Né? Tem um desvio na China, tem um desvio na Rússia, tem um desvio na Hungria, tem um desvio na Polônia, tem um desvio em Cuba, um desvio no Camboja e assim por diante. Então, quer dizer, é a exceção que virou a regra.
Também quando as pessoas dizem, não, mas isso aí foi uma distorção da ideia de Marx. Eu digo, mas escuta, mas Marx não diz nada sobre como será o socialismo. Você não pode distorcer uma ideia que o cara não expôs. Agora, uma coisa é certa, ele disse que para implantar a coisa seria preciso, na base da violência, que seria preciso até extinguir alguns povos. É? Em terceiro lugar, Marx jamais colocou o socialismo como um ideal. Ele nunca disse, esse é um ideal pelo qual devemos lutar. Ele tem horror dessa palavra ideal, do conceito de ideal. Ele diz, o socialismo é simplesmente, vamos dizer, o efeito inevitável do desenvolvimento do capitalismo. Quer dizer, o próprio capitalismo vai virar socialismo. Queira ou não, goste ou não. Não é um ideal. É uma coisa que, segundo ele, está imbricada na própria estrutura da realidade. Até certo ponto está, mas não pelas razões que ele disse. Está por dois motivos. Primeiro, o problema dos metacapitalistas que eu já expliquei. E segundo, o problema da burocracia virtual. Quanto mais, vamos dizer, cresce a influência do Estado na vida da sociedade, mais o Estado se torna a única maneira de ascensão social. Então, acontece que na burocracia estatal não tem lugar para todo mundo. E você sempre vai ter uma massa de desocupados e desajustados que o próprio Estado aumenta a cada ano através das universidades. Quer dizer, o Estado gera a massa de desocupados e desajustados, que vai em seguida postular o poder para poder centralizar mais ainda, criar mais desajustados e assim por diante. Se você pensar assim, você pega um país como o Brasil, onde as necessidades básicas da população estão, não são atendidas suficientemente. Então, falta água, falta moradia, falta segurança, falta saúde pública, etc. Falta isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E você vê quanto o Estado está investindo em educação. Eu digo, mas será que a educação vem antes da saúde? Vem antes para você adquirir educação, ele precisa estar vivo e com saúde. Então, a educação não é prioritária. Então, isso quer dizer que estão gastando um dinheiro imenso para criar uma massa de pseudo-intelectuais, ineptos, incapazes, tá certo? Que só vão gerar mais necessidades. Agora, a partir do momento que você criou a ideia de que educação é direito de todos, ferrou. Se tem uma coisa que não pode ser um direito de maneira alguma, é a educação. Para a saúde, pode ser um direito, claro. Por exemplo, se um sujeito está doente e ele não quer se tratar, você pode forçá-lo a se tratar. Se o sujeito está morando numa palhoça, insalubre, etc., você pode criar uma casa decente para ele e força ele a mudar. Mas como é que você vai forçar o negócio a educar? Então a educação não é um direito, a educação é uma conquista. Ela sempre é isto. Quer dizer, o sujeito vai ter que se esforçar para adquiri-la todo dia. Então, o simples fato de você equacionar a educação como se fosse uma coisa que você vai dar para o indivíduo, um bem que você vai dar para ele, já é uma trapaça. Então, quer dizer, você está dando educação para muito mais pessoas do que precisam dela. Do que as que precisam dela. E segundo, essa educação não vai servir para nada. Vai servir para gerar mais burocracia virtual e mais espírito revolucionário. Isso aí não tem solução. Quer dizer, também nós não estamos aqui para resolver os problemas do mundo, né? Nós estamos aqui para tentar entender e ver como é que a gente se orienta mais ou menos no meio disso.